Nós abriremos as nossas Bíblias na carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Desde já damos as boas-vindas a todos vocês que estão conosco nessa noite, aquele que nos acompanha também pela internet, que Deus possa falar ao nosso coração com graça, com bondade e misericórdia nessa noite. Estou aqui não apenas como pastor da igreja, mas também como relator da comissão que o presbitério de Pernambuco nomeou para a licenciatura do teologando Jadson Araújo. Candidato pela nossa igreja, que tem trabalhado aí 7 anos conosco, 5 anos plantando a igreja lá em Aliança e 2 anos trabalhando conosco aqui na igreja, na sede, à frente da juventude da igreja, também pregando no púlpito, dando estudos bíblicos. Ele terminou o seu curso de bacharel em teologia no final do ano agora de 2018, foi encaminhado ao presbitério para ser examinado, teve que apresentar a sua monografia de final de curso, uma exegese, de uma língua original da Escritura, e pregou aos pastores do presbitério para ser examinado quanto à sua capacidade de exposição da Escritura. Foi examinado pela comissão do presbitério, pelo plenário do presbitério, nas suas convicções de fé, no seu conhecimento, e o presbitério, após todo esse procedimento, entendeu que ele está apto para receber um permit, uma licença para ainda ser observado durante o ano de 2019 e, assim, não sendo reprovado na prática do exercício, ser ordenado ao sagrado ministério. Assim funciona na formação de um pastor na igreja presbiteriana. Nós temos esse ano também o Cosmo José de Sá, obreiro nosso que trabalhou na plantação da igreja em Vicência, que está sendo encaminhado como aspirante ao sagrado ministério, vai iniciar o seminário esse ano, passou sob observação durante 3 anos conosco. Depois desses 3 anos de observação, trabalhando no campo em Vicência, ele prestou o vestibular, obteve aprovação, foi recebido no conselho, examinado, foi encaminhado ao presbitério de Pernambuco, examinado por uma comissão, nas suas convicções de chamado, na sua firmeza de fé, e aprovado. Está iniciando o seminário agora em 2019, já iniciou, e vai cursar em 2019, 20, 21 e 22, passando pelo mesmo processo. Todos os anos, todos esses candidatos, aspirantes ao ministério, eles são reexaminados no presbitério, prestam relatórios, é estabelecido sobre eles um tutor que os acompanha durante esse período e presta relatório do seu rendimento escolar, do seu comportamento, das suas atividades eclesiásticas e ministeriais. Nós temos também o Pedro Pontes, que é um aspirante, é um candidato nosso, que está sendo posto à prova no campo de Itamaracá, já está no 2º ano lá, e vem sendo acompanhado pelo conselho, e provavelmente em 2020 ele está sendo encaminhado também ao seminário para ser preparado para servir ao Senhor da igreja. Isso é uma alegria no nosso coração. Eu estava fazendo uma retrospectiva, uma avaliação desses últimos 10 anos do nosso trabalho à frente da igreja, e nesses últimos 10 anos aqui, nós temos, em 2011, investimos na vida do seminarista Arthur Braga de Paula, e em 2011 ele foi ordenado
ao ministério e trabalhou conosco à frente do campo de Nazaré da Mata até o final do ano passado. Arthur hoje assumiu um campo do presbitério Olinda Norte, lá em João Alfredo, naquela região da Mata de Pernambuco. No lugar de Arthur, chamamos um outro missionário, fruto do trabalho em aliança, o Apolo. Então, em 2011, Arthur foi ordenado. Em 2012, Diego Freitas, que veio de Brasília e ficou aqui conosco durante todo o período que ele fez o seminário, e nós investimos e apoiamos na vida dele, e ele trabalhou aqui com a mocidade. O Diogo foi ordenado em 2012. Em 2013, o Luiz Carlos Melo, que trabalhava em Itamaracá, hoje é pastor no Piauí. Em 2015, o reverendo Edilton Carvalho, que não era do nosso presbitério, mas estava ligado ao Ministério de Missões, é da região do Vale do Pajeú, e o presbitério lá, por não ter recursos financeiros para sustentá-lo no seminário, pediu socorro à nossa igreja, e nós adotamos Edilton, e ele foi formado no seminário, trabalhou conosco à frente do Ministério de Missões, como nos avanços missionários nas nossas congregações. Edilton foi ordenado em 2015, voltou para o Vale do Pajeú, para a região do Sertão, e depois veio para cá, e hoje é nosso obreiro plantando a igreja em Goiânia. Em 2017, um presbítero nosso, o presbítero Wilson Durães, foi ordenado ao ministério pastoral. Hoje é pastor da Igreja da Torre, trabalho nosso também. E agora, 2019, o reverendo Jaidson, gostou? Licenciado Jaidson Araújo, está recebendo a licenciatura como candidato ao Ministério Sagrado, e é uma honra para a gente. E ainda nessa avaliação, nesse período de 10 anos, nós plantamos 7 igrejas, ou 7 campos, que estão sendo amadurecidos para se consolidar em igreja. Nazaré da Mata em 2010, Aliança em 2011, Vicência em 2012, Itambé em 2013. Assumimos um trabalho que estava fechando de outro presbitério em 2015, Aldeia. Esse ano de 2019, em agosto, ele vai se tornar uma igreja. E em 2016, abrimos o trabalho em Goiânia. Organizamos 3 igrejas também nesse período. Hoje estamos a caminho de organizar a 3ª igreja. Organizamos o Vasco da Gama em 2014, 2016 organizamos a Torre em igreja, e agora 2019 organizaremos a Igreja Presbiteriana em Aldeia, ou de Aldeia. Isso é graça de Deus, bondade de Deus, e isso mostra que nós somos uma senhora de 145 anos ainda com saúde, gerando para o reino de Deus, e isso alegra o nosso coração. E é uma noite também especial que a gente se coloca diante do Senhor para agradecer a Deus. E antes da licenciatura propriamente dito, nesse processo, nessa cerimônia, eu gostaria de expor a vocês o texto da carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versos de 5 a 9, nos atermos a esse texto aqui. Diz assim a palavra de Deus: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem,
sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Que Deus nos abençoe, que Ele fale ao nosso coração. Busquemos a face do Senhor nesse momento agora, irmãos. Pai, nós louvamos o Teu nome pelo privilégio que temos de estar na Tua presença, junto com a Tua igreja, o Teu corpo, adorando, bendizendo ao Senhor, falando da Tua grandeza, cantando as Tuas maravilhas, celebrando a Tua santidade. Tu és um Deus magnífico, maravilhoso, e o nosso coração se alegra pelo privilégio de poder estar em Tua presença. Somos tão indignos, e já reconhecemos isso, Senhor Deus, em culto, quando nos deparamos com a nossa natureza caída e pecaminosa, quando tivemos um momento para refletirmos sobre o nosso coração e confessar ao Senhor em arrependimento os nossos pecados e culpas. E alegres por saber que o sacrifício de Cristo, o Teu Filho, naquela cruz, é suficiente para nos perdoar e nos purificar de todos os nossos pecados. Eis a razão porque estamos aqui, Senhor, porque somos acolhidos pela Tua graça e misericórdia, porque o sangue de Jesus, o Teu Filho amado, nos limpa e nos purifica de todo o nosso pecado e nos torna aptos para estar em Tua presença. Eis a razão de não sermos consumidos na presença de um Deus santo e justo. Te louvamos por isso, Senhor Deus. Por isso nos reunimos nessa noite para cantar os Teus louvores, para falar da Tua grandeza, para celebrar a nossa salvação. Exaltar o nome daquele que é digno de receber de nós toda a honra e glória, aquele que deu a sua vida por nós na cruz, o nosso amado Redentor. É ao nome dele que nós louvamos e nos alegramos e agradecemos a Ti, Pai. Muito obrigado, porque é o Teu Espírito Santo quem nos conduz a uma verdadeira adoração. E é a esse Espírito que nós rogamos, que domine as nossas mentes e fale ao nosso coração, abra os nossos olhos e o nosso entendimento para compreendermos a beleza da Tua palavra. Aplique essa palavra às nossas vidas, Senhor. Faz com que saímos daqui desejosos de fazer a Tua vontade, de viver para a Tua glória. Manifesta a Tua graça no nosso meio nessa noite e fala a cada coração aqui presente. É a nossa oração, é o nosso desejo, é a nossa petição, confiados nos méritos de Cristo, o nosso amado Redentor, a quem rendemos toda a honra, glória e louvor, Senhor. Em nome dele nós oramos a Ti. Amém, Pai amado. Amém. Carta de Paulo, carta pastoral do apóstolo Paulo a Tito. Essa carta foi escrita após Paulo ter partido da ilha de Creta. Ele havia, segundo colhemos na história e na palavra de Deus, algumas informações que nos faz reconstruir um quadro histórico de que essa carta foi escrita após os anos 60, quando Roma fora incendiada e a culpa foi dada aos cristãos, e naquele tumulto de perseguição contra o cristianismo, Paulo, um cidadão romano, acusado pela religião de Israel, apelando para ser julgado em Roma, já estava há 3 anos ali, numa prisão domiciliar, sob guarda, de proteção, para que não houvesse nada contra ele, por causa do apelo como cidadão e direito romano. Ele aguardava a audiência que nunca aconteceu. Nunca chegou de fato, oficialmente, a acusação lá de Israel, nem da região da Palestina. E enquanto isso, Deus lhe deu a oportunidade de escrever as cartas da prisão e de adentrar na casa de César,
evangelizando a guarda pretoriana que de 6 em 6 horas era trocada. E Paulo não perdeu a oportunidade de falar de Cristo a essas pessoas. E, segundo alguns historiadores, foram esses mesmos guardas convertidos a Cristo que facilitaram a fuga de Paulo no meio daquele tumulto, porque sabia das intenções de Nero de acusá-lo e de condená-lo à morte. Paulo então foge no meio daquele tumulto, juntamente com Timóteo e Tito, e provavelmente Lucas. Pegam um navio de Roma e vão à ilha de Creta, aportam ali, e enquanto eles esperam um outro navio para sair e se ver longe daquele tumulto na capital do Império Romano, Deus usa esses homens para que eles comecem a evangelizar a ilha de Creta. E eles vão de cidade em cidade, enquanto esperam a embarcação chegar, pregando o evangelho. Nasce uma igreja, ou várias igrejas, né, que se espalham pela ilha de Creta. E Paulo, sabendo que precisa ir embora, ele deixa ali Tito, e de algum lugar, que nós não sabemos bem onde, ele escreve a carta de Paulo a Tito. E nessa viagem, parece-me que o barco que ele pega ali deixa na Ásia, onde ele aporta Timóteo para que Timóteo possa organizar alguns problemas que estavam acontecendo na igreja de Éfeso, capital da Ásia. E de lá, de algum lugar, ele escreve a carta de Paulo a Tito e a primeira carta de Paulo a Timóteo, dando instruções de como esses pastores enviados por ele deveriam instruir e fortalecer aquelas igrejas da Ásia, em Éfeso na Ásia, e as igrejas recém-formadas ou surgidas na ilha de Creta. É esse o contexto da carta de Paulo a Tito. Veja o verso 5, ele diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi. Hoje à noite nós estamos aqui enquanto comissão do presbitério de Pernambuco para dar a licenciatura a um teólogo que é candidato ao ministério sagrado. E nada melhor do que um texto como esse, que fala da formação de um ministro, ou no Novo Testamento eram chamados presbíteros, aqueles líderes responsáveis por pastorear a igreja de Deus. E eu gostaria então de ter nesse texto as prescrições na formação e treinamento de um pastor, e dirigir a palavra tanto a Jaidson como também a todos nós pastores e a igreja de Deus, na identificação, na escolha ou nos critérios que ela precisa ter para escolher homens que cuidem da igreja de Deus. E também para que a igreja seja muito criteriosa no envio de candidatos ao ministério sagrado. E você vai ver por quê, e o que o texto nos aponta, a preocupação do apóstolo Paulo em instruir Tito a formar uma liderança sólida, saudável, para o bem da igreja. A razão que a gente olha para o nosso mundo de hoje, para o meio religioso e evangélico, e percebemos uma crise de credibilidade diante do mundo, e de termos igrejas fracas em nossa denominação, e no evangelicalismo em geral. E, em parte, a fraqueza da igreja é uma liderança fraca, de má formação, com motivações pessoais, humanas e carnais. E a preocupação de Paulo é dizer a Tito e orientá-lo a instruir e a passar uma prescrição de como eles deveriam treinar homens para liderar e conduzir a igreja de Deus no mundo. É esse
o contexto da carta. É isso que eu queria me gastar com vocês nessa noite. Esses precisam de treinamento e se tornarem líderes irrepreensíveis. Em primeiro lugar, é isso que o texto nos diz. Jaidson, particularmente, tem sido aqui acompanhado por nós, treinado por nós, para que ele se torne um líder irrepreensível. Mas a pergunta é, o que é um líder irrepreensível? Ser irrepreensível não significa que sejam ou se tornem perfeitos. Isso nunca vai acontecer, não é? Não vai existir nunca um líder perfeito, um homem perfeito, não é? Porque todos nós, apesar de redimidos e lavados pelo sangue de Jesus, ainda carregamos dentro de nós uma natureza caída e pecaminosa. Então, ser irrepreensível não significa ser perfeito. Você não vai encontrar pastores perfeitos. Você vai se deparar com homens falhos, que vão errar aqui e acolá. Então, ser irrepreensível não significa ser perfeito. Ninguém traz essas características em si mesmo. Você não vai encontrar essas características por aí procurando numa pessoa. Ao contrário, é necessário que aqueles que são chamados para o pastoreio da Igreja de Deus se deixem moldar pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Então, ser irrepreensível é se dispor a ser trabalhado pela palavra e trabalhado pelo Espírito. É se dispor a ser corrigido, a ser exortado, a ser orientado, né? Então, Paulo escreve a Tito dizendo que deixou Tito em Creta para que ele organizasse as coisas restantes naquela nova igreja e que fosse de cidade em cidade, treinando e constituindo presbíteros conforme ele havia prescrito. E a primeira coisa que ele prescreveu, ou que requer, nesse treinamento, nessa habilitação, é que eles sejam pessoas irrepreensíveis ou pessoas que se deixam moldar por Deus, por sua palavra, pelo seu Espírito Santo. Então, Jaidson, seja uma pessoa que se deixa moldar pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, assim como todos nós, pastores aqui presentes, presbíteros oficiais de igreja, diáconos e crentes em geral, porque o mundo vai olhar para nós e vai querer ver em nós pessoas coerentes com aquilo que nós afirmamos crer. Mas, em segundo lugar, em que áreas da vida esses homens devem se deixar moldar para se tornarem irrepreensíveis? Essa é a pergunta. Uma segunda pergunta que o texto nos impõe. E há 4 respostas ou orientações dadas pelo apóstolo Paulo sobre áreas da vida em que um ministro, na sua formação, precisa se deixar moldar para se tornar irrepreensível, ou não passível de repreensão ou críticas. Primeiramente, ele deve ser uma pessoa irrepreensível na sua vida familiar. É isso que o texto diz no verso 6. Alguém que seja irrepreensível na vida familiar. Como assim? Marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução nem são insubordinados. É a primeira exigência. A vida familiar do ministro, a vida familiar do líder, a vida familiar do pastor tem que ser caracterizado por um bom relacionamento com a esposa, por um bom relacionamento com os filhos. Ele tem que ser marido de uma só mulher. Ele não pode ser um homem que coloca os seus olhos fora do seu casamento. A sua esposa tem que ser para ele o que Salomão disse que a amada dele era, né? Um lírio entre os espinhos. A mulher da minha vida, aquela a quem os meus olhos, né, brilham. Tem que ser um homem
que é referência para as outras famílias na sua relação como esposo e na sua relação como líder da casa, como sacerdote do seu lar, que conduz a sua família no caminho do Senhor. Ele precisa ser irrepreensível, se deixar moldar por Deus na sua vida familiar. E todos nós sabemos que não há aqui nenhum de nós que seja modelo, né, perfeito disso. Todos nós falharemos na educação dos nossos filhos. Todos nós falharemos na nossa boa harmonia familiar. Às vezes, enfrentaremos tempestades, conflitos, dificuldades na nossa casa. Mas o que caracteriza essa irrepreensibilidade aqui na vida familiar é o desejo de ser sempre moldado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Alguém pronto a aprender. Alguém que não se ache que chegou num ponto tal que serve de fato de referência para outras pessoas. Ele precisa desejar isso e querer isso. Mas não somente na vida familiar ele precisa ser irrepreensível ou buscar ser moldado pela palavra de Deus, mas ele precisa também na sua vida pessoal. A vida pessoal do ministro precisa ter testemunho dos de fora. O verso 7 nos diz que, porque é indispensável que o bispo ou ministro, são palavras utilizadas para o pastor, presbítero, bispo, pastor, é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. Ele não pode, não deve ser uma pessoa arrogante. Isso não pode caracterizar a vida de um pastor e de um líder. Arrogância, dono da verdade e do direito. Ele não pode ser uma pessoa tendente à ira, né, que perde o controle e apela, né, para a agressão, quer seja verbal ou física. Ele não pode ser uma pessoa violenta, não pode ser caracterizado por ser ambicioso ou cobiçoso. Não pode demonstrar qualquer tipo de comportamento ganancioso. Não pode ser dominado pelo álcool. É isso que o verso 7 diz. Não seja arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Então tem que ser uma pessoa que tenha uma vida pelo qual as outras pessoas possam olhar para ela e ter nele exemplo, estímulo, desejo de ser parecido. No verso 8 ainda nos diz que ele precisa ser irrepreensível não só na sua vida familiar, não só na sua vida pessoal, mas na sua vida relacional com as outras pessoas, com os crentes, com as pessoas com quem ele se relaciona. Diz o verso 8 que antes de ser aquelas coisas que caracterizam a sua vida pessoal, ele precisa ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e que tenha domínio próprio, domínio de si. Uma pessoa hospitaleira é uma pessoa amigável ou receptiva, uma pessoa em que os outros se sintam bem em sua presença. Hospitaleiro aqui não é você receber as pessoas em casa, é também, mas hospitaleiro é que as pessoas se sintam bem na sua presença. Você é uma pessoa que faz bem aos outros. Então, é uma pessoa receptiva e amigável, pessoa do bem, uma pessoa justa em seus negócios, em seus tratos com as outras pessoas, uma pessoa que demonstre controle nos conflitos, que tenha domínio de si. E em quarto lugar, é uma pessoa que também seja irrepreensível em seu ensino e na sua pregação. Diz o verso 9 que precisa ser uma pessoa apegado à palavra, fiel. Ou, noutra tradução, uma pessoa fielmente apegada à palavra. Uma pessoa
que conhece a Escritura e a expõe para as pessoas, instrui a igreja. A tarefa de um pastor é ensinar a verdade de Deus ao povo de Deus. Não é ensinar as suas verdades ou as suas ideias, mas é um expositor da Escritura, um pregador da Escritura. Então, o pastor tem que ser irrepreensível no ensino e na pregação. Tem que ser uma pessoa apegada à palavra. Palavra essa que é segundo a doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos, é isso que a Bíblia está falando, né? Uma pessoa que conhece a teologia, que conhece a Escritura e que expõe com fidelidade a Escritura. Demonstre apego à palavra de Deus, apego à palavra fiel. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14, o apóstolo Paulo também trata desse mesmo tema, falando que o que deve caracterizar um pastor, e ele falando a Timóteo dos maus exemplos, dos falsos profetas, dos maus obreiros que estão estragando a vida da igreja, ele diz a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, verso 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja maduro e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso é a habilitação, o treinamento e o preparo de pastores. Ele tem que ser caracterizado por isso, alguém apegado à palavra, um estudioso da palavra, alguém que busca entender a vontade de Deus para assim ensinar com clareza ao seu público, à igreja de Deus, ao seu povo. Então, na formação de um pastor, é preciso esse cuidado. E vejam, alguém perguntou no próprio presbitério, as pessoas às vezes perguntam, mas a licenciatura não é para pôr à prova a vocação da pessoa e a capacidade dela dada por Deus para o ministério? É para isso que serve a licenciatura. Mas Jaidson já não tem 5 anos de campo plantando uma igreja, ele já não tem experiência, ele já não deu provas suficientes de que é alguém vocacionado? Já. Não é? Mas todo cuidado é pouco, né, Jaidson? Na formação de um pastor precisamos ser criteriosos e cuidadosos, né? E um pastor, para ser formado na igreja presbiteriana, tem que passar pelo crivo de um conselho por 2 anos antes de ser indicado. Tem que ter a tutela do seu pastor, passando para ele literatura, né, que trate de vocação, pondo ele à prova para dar estudos, para ensinar numa classe de escola dominical, para pregar numa congregação, para dirigir estudos para a juventude, para a igreja como um todo, para perceber se essa pessoa tem não apenas o chamado que diz ter, mas que tem os dons que o Espírito Santo de Deus concede para o exercício do ministério pastoral. E depois de observado todas essas coisas, o critério da conduta da pessoa, da vida dela, a coerência dela com aquilo que crê, essa pessoa, depois de avaliada na igreja, pelo conselho da igreja, é encaminhada ao presbitério, que é o órgão que supervisiona as igrejas e os pastores. E os pastores que formam o presbitério, juntamente com os presbíteros enviados pela igreja, examinam a pessoa, não somente para acolhê-los e enviá-lo ao seminário como um candidato, mas principalmente todos os anos, como eu falei para vocês, ele é reavaliado, para saber como é que anda o andamento da formação dele. E depois de 4 anos de exames, de reenvio ao seminário, depois de concluir o seu curso, depois de passar por uma banca demonstrando que ele tem domínio de um ponto da confissão de fé, que ele domina uma área teológica, depois de demonstrar num trabalho de exegese que ele conhece o texto original, ou hebraico ou grego,
não é? Depois dele pregar para pastores, que não é fácil pregar para pastores, não é? Depois dele ser examinado publicamente pelo plenário do concílio, ele ainda assim não é ordenado ao ministério. Ele é licenciado. É uma permissão para que ele exerça a função de pregador na igreja e seja observado ainda pelo próprio concílio por 1 ano, para só depois disso ele ser ordenado, né? Então aí, coloque aí no mínimo uns 7 anos de caminhada, no mínimo, para uma pessoa ser analisada, apresentada, treinada e dar provas da sua vocação. Só depois de tudo isso é que ele é ordenado. E ainda assim, a gente encontra uns falsos mestres no nosso meio. Alguém que fica ensinando aí heresia que não é apegado à palavra, que centraliza na pessoa dele o ministério, que rouba a honra de Cristo, que seduz a noiva do Cordeiro para si. Porque uma das coisas que tem que caracterizar o pastor na sua consciência é que ele não é dono de igreja e que o trabalho dele é manter a igreja apaixonada pelo seu verdadeiro pastor, que é Cristo. Isso é o trabalho de um pastor. A consciência que João Batista expressa que é necessário que Cristo cresça e que a gente diminua. Que o ministério pastoral não pode acender refletores sobre o pregador. Que a nossa função é tornar a igreja consciente do amor de Deus, da palavra de Deus, para que ela seja uma igreja pronta e preparada para fazer a obra do Senhor e cumprir cabalmente a sua missão. Que pastor nenhum tem que centralizar o seu ministério na pessoa dele. O ministério da igreja tem que estar centralizado na pessoa de Cristo. Somente isso. O pastor é chamado na Bíblia do amigo do noivo. Aquele que toma conta da noiva até que o noivo volte para buscar a sua igreja. E ele prestará contas ao noivo de como ele fez esse trabalho. Então, por isso, todo critério. Por isso, a pessoa tem que ser irrepreensível. Por que a pessoa tem que ser irrepreensível? Porque é necessário que se formem pastores com esse perfil. Por quê? E aqui nós encontramos 3 respostas ou indicações do texto. Primeiro, porque é indispensável. Porque o que está em jogo é a igreja, a noiva do Cordeiro, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. É isso que está em jogo. Por isso temos que ser criteriosos. Por isso temos que apertar. Por isso temos que orientar. Por isso temos que habilitar as pessoas a isso. O verso 11 do capítulo da carta a Timóteo, do primeiro, diz o seguinte: é preciso, verso 10 e verso 11, Paulo está dizendo por que é preciso ter pastores assim, irrepreensíveis na vida familiar, irrepreensíveis na vida pessoal, irrepreensíveis na vida relacional, irrepreensíveis no ensino e na pregação da palavra. Porque, verso 10, existem muitos insubordinados, pregadores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. Então, diante de um quadro de muitas ameaças, de líderes voltados para si mesmo, que encantam a igreja, o povo de Deus, e que estão pervertendo a vida da igreja por ganância torpe ou por querer chamar atenção para si, é preciso ter líderes bem treinados e preparados e homens com essas características. Porque como é que se vai calar os falsos mestres, os falsos líderes? Não é na tapa, não é eliminando essas pessoas, mas é tendo gente bem preparada, que ensine a verdade de Deus. Eu me lembro sempre de uma ilustração que certa vez eu li, de que um grupo de pessoas estavam recebendo um treinamento, eles estavam sendo contratados para trabalhar no Banco Central, na Casa da Moeda, era alguma coisa assim no artigo, e que essas pessoas estavam recebendo um treinamento e eles foram postos dentro de uma sala cheia de cédulas de dinheiro,
E o trabalho deles era manusear, pegar nas cédulas para encontrar e identificar cédulas falsas. E eles passaram 3 dias fazendo isso. Um trabalho cansativo, de manhã e de tarde. E a frustração batia neles porque eles não estavam conseguindo identificar cédulas falsas. Depois, ao final de 3 dias, chegaram para o orientador daquele treinamento deles e disseram: olha, eu acho que a gente tem que recomeçar tudo de novo, porque nós não conseguimos identificar cédulas falsas. E o treinador disse: que bom, eu ficaria frustrado se vocês tivessem encontrado alguma, porque aqui não tem cédulas falsas. E aí, mas por que a gente passou 3 dias fazendo isso? Porque você só vai ser ou ter expertise para encontrar cédulas falsas quando você dominar e conhecer bem a verdadeira. Então não adianta, pastor, estar subindo a púlpito para estar falando de heresias ou de erros alheios. Ensine a verdade de Deus. Pregue a verdade de Deus. Exponha com clareza a verdade de Deus e a igreja vai ser pronta e madura para quando surgir o falso, ela dizer: isso não é de Deus. Então Paulo está dizendo aqui a Tito exatamente isso. É preciso treinar e habilitar líderes irrepreensíveis em sua vida familiar, em sua vida pessoal, em sua vida relacional e em sua vida no treinamento do conhecimento da palavra de Deus, porque esses homens vão calar os falsos, ensinando a verdade de Deus e sendo exemplo e modelo de vida para a igreja. É isso que Paulo está dizendo. O que está em jogo é a igreja. A igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, que foi comprado com o seu sacrifício e sangue. E nós recebemos uma responsabilidade enorme que pesa sobre os nossos ombros. Cuidar dessa igreja até que o noivo volte, para tomá-la para si. E não deixar que o mal entre nela, que o inimigo avance, que a igreja seja estragada por heresias ou por falsos obreiros. E como é que a gente vai calar esses homens? Pregando a verdade. Amadurecendo a igreja. Para que ela seja uma igreja firme, consistente, conhecedora e consciente daquilo que crê. Segundo lugar, o verso 7 diz: por causa do nome que está em jogo. Nós somos conhecidos ou reconhecidos como dispenseiros de Deus. Nós já falamos muito sobre isso, para dar consciência de quem nós somos. Nós somos cooperadores com Deus no Evangelho. Nós somos ministros de Cristo, representamos Cristo aqui nesse mundo. Nós somos embaixadores de Deus nesse mundo. O mundo não vê Deus, vê a mim e a você. E nós representamos esse Deus aqui na terra. O nome dele pode ser glorificado através do nosso comportamento e vida. O nome dele pode ser blasfemado entre os gentios por causa do nosso comportamento e vida. Essa é a responsabilidade de ser cristão. Nós representamos Deus. E essa é a responsabilidade de cuidar da igreja de Deus. Nós somos exemplo para as pessoas. E sempre seremos cobrados por isso. E carregamos um coração caído e pecador. E temos que ter muito cuidado para que esse coração caído e pecador não venha ferir ou escandalizar o nome de Cristo. Precisamos orar como Davi, depois de ter feito o que fez, e pedir a Deus: Senhor, não sejam por minha causa envergonhados aqueles que esperam em Ti. Nem por minha causa sofram vexame aqueles que Te buscam, ó Deus de Israel. Se isso é uma responsabilidade de todo cristão, é mais ainda dos pastores. E nós precisamos nos deixar moldar por Deus, porque não há em nós virtudes. Há uma natureza pecadora, como há em vocês também. Por causa da existência de muitos falsos mestres, ensinando o que não devem, por torpe ganância e pervertendo a igreja de Deus. O verso 10 e o verso 11 aponta isso.
Existem muitos insubordinados, surgirão, Jesus avisou isso, os apóstolos avisaram isso, Paulo está tratando aqui do assunto. Existe isso naquela época, existe isso nos nossos tempos. Insubordinados, pregadores frívolos, enganadores. É preciso fazê-los silenciar, porque andam pervertendo casas inteiras. A expressão casa aqui não é casa ou família, não. É porque as igrejas se reuniam em casas. Até o começo do quarto século, não tinha templos, não tinha um lugar de culto. Elas se reuniam nas casas dos irmãos. E essas pessoas entravam sorrateiramente nas igrejas em casas e pervertiam esses núcleos, esses pequenos grupos inteiros com as suas heresias. E é isso que ele está dizendo, eles estão fazendo penar a igreja de Deus, pervertendo a igreja de Deus, ensinando o que não deve por ganância. É essa a razão pela qual as igrejas precisam formar pastores irrepreensíveis. Eu digo a Jaidson e pergunto a ele: estás pronto? Eu pergunto aos pastores aqui presentes: estamos prontos? Se algum de nós disser sim, ou não se conhece, ou está enganado, ou sendo enganado pelo seu próprio coração. Precisamos ser irrepreensíveis, nos deixando moldar pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Nunca estaremos plenamente prontos, mas precisamos ser vistos como pessoas que buscam a Deus, que querem acertar, dispostas a aprender e a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Eu me lembro, Jaidson, quando eu estava também nesse mesmo situação sua, nesse mesmo momento, terminando o meu curso, eu me lembro de uma conversa particular que eu tive com o pastor Augustus, que foi a pessoa que Deus usou ainda como seminarista para plantar um trabalho lá em Ouro Preto, Olinda, do qual eu sou fruto. Foi a pessoa que, naquele período, tinha voltado ao Brasil de seu mestrado na África do Sul e estava pastoreando aqui a primeira igreja. E, se não estou enganado, nesse mesmo período ele estava no seminário, pegou um período lá para ser diretor do seminário. E eu procurei Augusto depois de uma aula e cheguei para Augusto chorando, dizendo: Augusto, eu não estou pronto para o ministério. Eu não me sinto pronto para o ministério. E ele olhou para mim, me conhecendo, disse: Cláudio, o que é que as pessoas a quem você ministra dizem a seu respeito? Como é que eles te olham? Como é que eles te veem? Você precisa olhar para isso e ser honesto com esse quadro. Se as pessoas veem em você um pastor, se as pessoas atentam à tua palavra, então por que você é pastor? Mas queira Deus, você nunca se sinta pronto para isso. Queira Deus, que você nunca perca o nervosismo e a atenção antes de subir no púlpito. Queira Deus, você desenvolva o seu ministério com temor e tremor. Que você nunca ganhe essa falsa confiança de se achar pronto e preparado para cuidar da igreja de Cristo. Então o pastor vive nisso, nessa tensão, nesse senso de impotência, de inaptidão e de incapacidade. E só assim ele vai depender da graça de Deus. Só assim ele vai buscar aos pés da cruz a graça necessária para que ele possa desenvolver o seu ministério. Nunca perca isso, Jaidson. E além da aplicação particular e pessoal para nós pastores, também a igreja precisa ter consciência disso, de orar pelos seus pastores, de interceder a Deus pelos seus pastores, de clamar a Deus pelos seus pastores. Eles precisam do suporte, da oração, da cobertura espiritual da igreja.
para desenvolverem o seu ministério e não envergonharem o bom nome de Cristo. Esposas de pastores, Patrícia, o seu marido precisa das suas orações, dos seus conselhos sábios, da sua intercessão. Que Deus possa levantar entre nós homens irrepreensíveis, que a igreja de Deus possa produzir gente que teme ao Senhor e que vive para a honra e glória do seu nome. Vamos orar a Deus, nos colocar diante dele nesse momento. Pai querido e Deus amado, nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento solene de culto a Ti e cumprindo essa exigência do nosso concílio em comissão diante do Senhor para licenciar Jaidson Araújo como candidato ao sagrado ministério, para que ele possa, durante esse período, Senhor Deus, mostrar provas da sua vocação e dos dons que o Senhor lhe tem concedido. Pedimos pela vida de Jaidson que o Senhor faça que ele viva na dependência do Senhor sempre, que ele não perca o temor pelo Senhor e pelo ministério, pelo trabalho que nos é colocado sobre os ombros de cuidar da noiva do Cordeiro, cuidar de algo que não é nosso. Foi comprado por um preço muito caro naquela cruz. Dá ao nosso coração o temor devido, mas também, ao mesmo tempo, a confiança e o descanso de que aquele que nos chamou nos capacitará para realizarmos a obra do Senhor. Abençoe, Senhor Deus, a Tua igreja nesse momento. Somos gratos ao Senhor pela comunhão que temos em Cristo Jesus. Faz com que a nossa igreja seja uma igreja forte, firme, madura, relevante, que pregue com ousadia e tenha consciência da missão que a ela foi confiada, de anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. É a Cristo que nós queremos render toda a honra e glória, o pastor das nossas almas, o nosso amado Redentor. É a Ele que queremos servir com alegria e esperar aquele glorioso dia quando esse noivo virá buscar a sua igreja noiva e habitaremos para sempre com o Senhor nos céus. Abençoa-nos, ó Pai amado, nesse momento e derrama a Tua graça sobre os nossos corações. É o que nós Te pedimos em oração, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém.